Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. 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 Vamos fazer em nome de Jesus. Para quem eu ainda não tive a oportunidade de falar, feliz 2023 para todos vocês. Amém. Grandemente a cada um, que seja realmente um ano de bênção e de vitória para todos nós. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 3. Aleluia. Você, por acaso, não trouxe a Bíblia, se aproxima de alguém que esteja com a Bíblia, ou acompanhe aqui a leitura pelo Data Show. Nós vamos fazer a leitura desse texto bastante conhecido, que tem por epígrafe, por título, A Cura de um Coxo, o discurso de Pedro no templo. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso de número 9. Quem encontrou, dá um aleluia aí. Aleluia. Então vamos fazer a leitura, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Você pode desocupar suas mãos, põe a Bíblia no seu colo, na cadeira do lado, com as mãos livres. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Esse texto de Atos dos Apóstolos, e todos sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, Dr. Lucas, o médico amado, o mesmo que escreveu o Evangelho, para que o seu nome é Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. E o escritor Lucas, quando ele faz os relatos aqui do livro de Atos, ele narra, ele descreve o nascimento da igreja primitiva, porque os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e o evangelho de Lucas, eles narram os eventos que Jesus foi curando, foi ressuscitando mortos, foi libertando pessoas, foi pregando o evangelho, e eles narram os milagres, eles narram os atos do ministério de Jesus. Quando chega no evangelho espiritual de João, ele já narra, ele já conta, na verdade, os princípios basilares, a doutrina principal do evangelho. Então, se nós tivéssemos nenhum dos 3 evangelhos sinóticos, com todos os milagres, se a gente tivesse o evangelho de João, a gente entenderia todos os princípios do que Jesus veio nos ensinar. João narra menos milagres e mais os conceitos, mais a filosofia do evangelho. E aí, Lucas, quando acaba o evangelho escrito por João, ele continua narrando os fatos
ele também traz doutrinas, também traz conceitos, mas ele narra como se fosse um diário daquela igreja que nasce após a crucificação, ressurreição e Jesus subindo aos céus. Então, se você lembrar comigo, você vai ver que quando Jesus é crucificado e ele fica 3 dias ali na sepultura, e depois Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos. Os discípulos, no momento em que Jesus ele aparece, eles estavam cada um seguindo por um caminho, cada um indo para um lado. Por quê? Porque com a morte de Jesus, eles acharam que tudo perdeu sentido. É como se tudo aquilo que eles tivessem ouvido tivesse se acabado, tivesse sido um sonho, uma utopia que terminou, e cada um foi tentar seguir a sua vida. Pedro volta a pescar, alguns discípulos vão para o caminho de Emaús, e Jesus aparece e fala para eles assim: olha, não terminou, pelo contrário, está só começando. Não é para cada um ir para um lado, não, pelo contrário. Fiquem todos reunidos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E aí os discípulos se reúnem em Jerusalém. E aí a gente começa ali, capítulo 1 de Atos. E aí a gente vê os discípulos reunidos em Jerusalém. E o que acontece? O Espírito Santo, ele desce sobre aqueles homens, e aqueles discípulos são revestidos do poder de Deus. E quando eles são revestidos do poder de Deus, tudo muda. Por quê? Porque até antes desse fato, eles eram pessoas que andavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, que assistiam, que observavam o que Jesus fazia, mas eles mesmos não faziam os milagres. Eles mesmos não eram instrumentos para operar milagres, eles eram apenas observadores do que Jesus fazia. E aí, quando o Espírito Santo vem sobre eles, e aí eles são revestidos de poder, eles deixam de ser apenas telespectadores, deixam de ser observadores e começam a ser agentes de milagre na vida. Deus começa a usar aqueles homens para curar, para libertar, para restaurar e para fazer os milagres que ele disse que os homens fariam do poder da sua. Irmãos, vou fazer um parênteses aqui, presta atenção aqui. Quando Jesus morre, a perseguição se levanta. E quando começa a perseguição, cada um tenta correr para um lado, cada um vai para um lado e ele se afasta. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer a igreja de Deus separada, afastada. Um aqui, o outro ali, um em casa, o outro vem para o culto, o outro fica lá, o outro assiste pela internet. Ele quer todo mundo separado. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando a igreja está reunida em Jerusalém, que é na presença de Deus, a virtude desce, e quando a virtude desce, quando o poder desce, nós deixamos de ser apenas esquentadores de palco, deixamos de ser pessoas que vêm fazer número dentro da igreja e nos tornamos agentes de milagres do poder de Deus. Tem muita gente que ao que observa, ele assiste uma pregação pela internet, presbítero Eduardo, e até decora. Só tem uma diferença entre quem observa e repete e quem tem poder de Deus para poder declarar. Tem uma diferença entre quem tem uma voz bonita e uma habilidade para tocar qualquer instrumento e pode fazer um show lá fora, como tem tantos cantores que fazem shows bonitos lá fora, e alguém que toca com unção diante da presença de Deus. Porque quem tem poder de Deus é um agente de milagres. Aleluia. Olha para o seu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer te fazer um agente de milagres em 2022. Deus quer te usar. Não apenas para essa pessoa que vem assistir. Deus não quer que você seja apenas aquele que vem receber a oração. Ele quer que você seja aquele que ora, que profetiza, que declara, que declama na gasura, usa a voz profética e vê o milagre acontecer. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos são ungidos, revestidos, e
começam a operar milagres. Sabe qual foi o primeiro milagre que os discípulos operaram? Sabe qual? Esse aqui que a gente lê. O milagre da cura do coxo na porta do templo, ele não é apenas mais um milagre de cura. Ele inaugura uma nova etapa na vida da igreja. O milagre da cura do coxo na porta do templo, ele fecha um livro de uma história e começa a escrever uma nova história. A cura deste paralítico, deste coxo, é o primeiro capítulo de uma história de milagres da igreja. Pastor, não estou entendendo porque você está repetindo tanto isso. A gente está começando um ano, mas o ano não muda porque virou o calendário, porque virou a folhinha, porque virou o mês. O ano muda quando Deus começa a escrever uma nova história para nós. E eu profetizo sobre esta igreja que há um tempo novo chegando sobre as nossas vidas. E um tempo de milagres, de ver, de testificar, de viver, de experimentar e de ser usado para operar milagres na vida de pessoas. Irmãos, a igreja não pode ser um lugar onde as pessoas só vêm para ouvir alguém cantar e alguém falar. A igreja tem que ser marcada por sinais, por milagres, por maravilhas. É por isso que quando vem alguém aqui na frente com um testemunho, eu vim aqui na quinta-feira, oraram por mim, profetizaram isso, e Deus fez, Deus abriu a porta, Deus curou, Deus restaurou, Deus libertou, Deus fez a obra. E isso esses testemunhos mostram que nós não estamos aqui perdendo tempo, porque a gente poderia estar em casa agora, uma noite de chuva, uma tarde de chuva, sentado no sofá, debaixo do cobertor, ali comendo, assistindo televisão, vendo uma série no Netflix, mas não, nós deixamos tudo e estamos aqui, porque quando estamos reunidos em Jerusalém, o poder de Deus se manifesta. Quem acredita em milagre? Precisamos viver milagres. Verdade, Jesus. Eu profetizo um ano de milagres nas nossas vidas. Fiel, Pai. Aquelas coisas que são impossíveis, Verdade. que Deus possa realizar nas nossas vidas. Eu creio. E este milagre, pastor Inácio, ele marca, ele é o start, o go live de uma nova fase da vida da igreja. O que acontece? Conta que essa história é muito conhecida, que Pedro e João, dois discípulos, dois dos principais discípulos, Pedro, Tiago e João eram a cúpula, eram os três principais. Desses três, dois deles, Pedro e João, subiram ao templo para orar. Eles não subiram para receber oração, eles não subiram para poder observar um movimento, eles subiram para orar. E era a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Depois o dia começa às 6 da manhã. Então 15 horas, 3 horas da tarde, era a hora nona. Então eles sobem ao templo para orar na hora nona, às 3 horas da tarde. E quando eles sobem ao templo para orar, antes de entrarem no templo, eles se deparam com um homem que tinha uma deficiência, que tinha uma paralisia, um problema ali na sua estrutura óssea, sua estrutura muscular. Eu não sei exatamente, cientificamente, medicamente, qual seria o problema dele, mas o fato é que aquele homem não andava, ou melhor, não só não andava, ele não podia sequer ficar de pé, se firmar sobre os seus pés. Ele não podia se locomover sozinho. Para se locomover ele precisava de ajuda, precisava que alguém o carregasse.
E quando a gente vê no próprio livro de Atos, lá no capítulo de número 4, o verso 22, se não me falha a memória, coloca aí para nós, Richard, por gentileza. Atos 4, o verso 22. Você vai ver que, olha só, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara um milagre. Veja comigo. O cara nasceu coxo. Ele não ficou coxo ao longo da vida, ele nasceu assim. E no momento em que o milagre aconteceu, ele já tinha mais de 40 anos. Então ele fica 40 anos naquela situação. E naquele dia, quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar, antes de entrar no templo, eles reparam naquele homem. E o homem olha ali para eles e estende a mão, esperando receber deles alguma coisa. Esperando receber deles uma esmola. Todos os dias, presta atenção, todos os dias, alguém, que a Bíblia não diz quem, pegava aquele homem, tirava ele da sua casa, levava ele até o templo, colocava ele na porta do templo, na porta formosa do templo. E essa informação é muito importante. Na porta formosa do templo. E ele ficava lá, do lado de fora. Por quê? Porque pela lei de Moisés, alguém que tinha uma deficiência não poderia entrar no templo. Então ele tinha que ficar do lado de fora. E ele ficava. E todos os dias, por 40 anos ou mais de 40 anos, alguém ia, levava aquele homem, colocava ele na porta do templo, ele ficava lá, ele mendigava, pedia esmola, alguém dava o dinheiro, ele pegava o dinheiro no final do dia, 5 horas da tarde, 6 horas, batia o ponto, acabou o expediente, alguém lá buscava ele, levava ele para casa. No dia seguinte, a mesma coisa. 40 anos recebendo esmola. 40 anos. E ele lá. E naquele dia, Pedro e João repararam naquele homem. Aleluia, glória a Deus. E quando ele pede uma esmola, Pedro e João falam para eles assim: ó, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa. E aquilo que nós temos, disso que nós temos, nós vamos compartilhar com você. Eita glória, aleluia. Daquilo que a gente tem, a gente vai te dar. Deus maravilhoso. Eu vou o que é? É um nome poderoso sobre todo nome, que é capaz de mudar a história do homem, a história do lugar. Não é um conto da carochinha, não é uma fantasia, não é uma palavra mágica cabalística, não. É um nome que está sobre todo nome, e diante desse nome o mar para, o vento se aquieta, as ondas se acalmam, os montes se dobram, porque diante desse nome ninguém existe. Este nome é o nome de Jesus. E eu digo para você, homem, que está aí há 40 anos parado na porta do templo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que aconteceu? Eles declaram: sozinho o homem não se levanta. Mas Pedro vai lá, estende a mão, ajuda-o a se colocar de pé. Ele se firma. Ele nunca havia ficado de pé, irmãos. Ele nunca havia dado um passo sozinho. Nunca. Ele não sabia o que era ficar de pé.
ele não sabia o que era caminhar, ele não sabia o que era andar, ele não sabia o que era se movimentar sozinho, ele não sabia. Aleluia. Ele precisava ser ajudado, e ele foi ajudado, se colocou de pé, se firmou. E depois de se firmar, de experimentar, dar um passinho para lá, um passinho para cá, ele não se conformou apenas em andar. Ele começa a saltar, a brincar, a correr para lá e para cá, a comemorar, celebrar, festejar, ia para lá, ia para cá e corria, e saltava, e pulava, e se alegrava, e a multidão começa a se ajuntar ao redor, e começa a ver e falar, mas não era aquele homem que estava ali, não era aquele que há 40 anos, todo dia, a gente via ele parado, sentado, na porta do templo, pedindo esmola, mas hoje Deus escolheu este dia para mudar a história daquele. E a história dele foi mudada. Mas eu sei que toda essa parte da história você já conhece. Tudo isso que eu preguei você já conhece. Mas Deus tem algumas coisas interessantes para poder tratar conosco nessa noite, nessa palavra. Fala, Deus. Quem crê em palavra revelada, dá glória a Deus. Irmãos, vou te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Se você entregar a Bíblia para alguém que não conhece nada de Bíblia e não tem o Espírito Santo, ele vai ler algumas das histórias da Bíblia e ele vai entender. Só que ele vai entender até um certo nível, porque a Bíblia ela tem níveis, ela tem patamares. E quanto mais você se aprofunda na intimidade com Deus e no poder de Deus, mais você vai subindo patamares. E mais Deus vai te revelando coisas que estão ocultas. Imagina como se fosse essa parede aqui, com várias prateleiras. Quando você é uma criancinha pequena, você precisa pegar lá embaixo. Aí você vai crescendo, você vai pegando mais. Para chegar lá em cima, tem que subir numa escada para poder pegar aquilo que está guardado lá em cima. Aquilo que está mais precioso, que está mais reservado. E Deus tem algo tremendo para revelar para você. As prateleiras mais elevadas. E você vai sair daqui entendendo mistérios da parte de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe o que é interessante, pastor Inácio? Que no verso 1, Pedro e João estão subindo para o templo, para orar. Eles vão orar, mas vão orar onde? No templo. Eles estão subindo para o templo. E eles estão indo para o templo, no verso 1, para orar. E aí no verso 6, quando eles já encontraram ali o coxo, eles falam assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Ou seja, eu não tenho nenhum dinheiro. Mas mesmo sem dinheiro, eles estavam indo para o pastor, não entendi. Tem gente, irmão, e quando passa uma prova, quando uma porta se fecha, eu não quero mais ir na igreja. Quando vem uma enfermidade, aí eu não vou mais subir no templo. Aí o meu marido brigou comigo, eu não vou mais ir no templo. Aí alguém levantou um falso testemunho, eu não vou mais no templo. Irmão, Deus manda te falar, eu não sei qual é a sua prova, se é financeira, se é na saúde, se é na família, se é perseguição, mas independente da sua prova, continua subindo no templo, continua indo no templo. Não deixe que uma luta ou outra te impeça de vir ao templo. Ah, mas eu fiquei em 2022 inteiro. Eu dizimei, não aconteceu nada. Não vou mais na igreja. Não que eu fiz campanha, mas eu fui lá no médico, fiz o exame, continua do mesmo jeito, não mudou nada ainda. Continua indo. Continua subindo. Imagina, irmão, se quando um aluno começa a mergulhar, ele mergulhasse uma, mergulhasse duas, mergulhasse 3, 4, 5, se ele parasse na quinta, sabe como ele estaria? Leproso, molhado e ardendo, que a água na ferida arde. Só ia ficar pior.
Mas quando ele continuou mergulhando, chegou o dia da vitória. Você consegue olhar para um crente e dizer assim: continua indo no tempo, vai chegar a hora da sua vitória, vai chegar a hora da sua vitória, vai chegar a hora da virada, vai chegar a hora que a porta vai abrir, vai chegar a hora que a chave vai vir para a sua mão, vai chegar a hora da cura vir para a sua vida, vai chegar a hora da conversão da tua família, vai chegar a hora da tua exaltação, mas continua subindo. Glória. Aleluia. Não adianta só vir quando tudo está bem. Não adianta só vir quando tudo está fácil. Temos que continuar vindo, subindo ao tempo, em todo o tempo. Glória a Deus. Em toda a situação. Continuar vindo. Venha na quinta. Venha no domingo. Conecta na escola bíblica. Vem para ensaio. Vem para aula de música. Ai, pastor, mas eu estou cansado. Ai, pastor, mas está difícil. Continua subindo no tempo. Cada vez que você vem, Deus faz algo diferente na sua vida. Estou falando aqui sobre plantar. Estou falando aqui sobre semear. Cada vez que você vem, você está semeando algo diante de Deus. Continua subindo no tempo. Glória a Deus. Aí, presbítero Eduardo, olha só, presta atenção. Quantos anos o texto nos diz aqui em Atos 4:22 quantos anos diz que esse coxo tinha? Mais de 40. Agora presta atenção comigo. Esse episódio aqui em Atos acontece pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Jesus subiu aos céus. Certo ou errado? Então quer dizer que se aquele homem estava 40 anos na porta do templo, Jesus tinha ido no templo muitas vezes, mas Jesus nunca curou aquele homem. Por quê? Eu me peguei pensando, se Jesus viveu por 33 anos, quando Jesus começa a ir no templo, aquele homem possivelmente já estava lá, como criança, pedindo esmola. E Jesus nunca curou aquele homem. Já se perguntou por quê? Olha que interessante. Irmãos, a Bíblia não tem nenhuma informação inútil. Sempre que tem uma informação, ela é relevante, ela é importante. O escritor diz que o homem ficava à porta do templo. Qual porta? A porta formosa. Ele precisava falar qual porta era? Não. Por que ele fala? Porque essa informação é importante. Qual era a porta formosa? A porta formosa era a porta principal. Ela era uma porta de aproximadamente 25 metros de altura, 21 metros de comprimento, toda feita e revestida, toda de madeira, revestida de cobre ou de bronze, que vinha lá da cidade de Corinto. E ela era uma porta muito bonita, ela brilhava. E ela era tão pesada que para abrir aquela porta eram necessários 20 homens puxando. Essa porta, que era a porta principal do templo, grande, bonita, vistosa, era a porta por onde entravam os nobres, os ricos. Era a porta por onde entravam os fariseus. Era a porta por onde entravam os escribas, porque era a porta principal. O coxo queria receber uma esmola. Então ele pensava assim: é mais fácil alguém que é rico me dar uma esmola do que alguém que é pobre. E os fariseus e os escribas, como eles eram mestres da lei, eram autoridades religiosas, eles tinham o dever, eles tinham a obrigação de dar esmolas e ajudar os pobres. Naquela época, quando um escriba, um fariseu, eles iam para o templo, eles separavam o dinheiro da oferta e o dinheiro da caridade, da obra social. Então, quando eles encontravam viúvas,
órfãos ou pessoas com alguma deficiência, um cego, um coxo, eles davam sempre a oferta. Então aquele homem ficava ali naquela porta estrategicamente, porque ali passavam as pessoas que tinham dinheiro. E o que ele queria? Ele queria dinheiro. Só que Jesus, que ia ao templo também, Jesus não entrava no templo pela porta formosa. Quando a gente vê o relato em João capítulo 5 da cura do paralítico do tanque de Betesda, a gente vê Jesus, em vez de acessar o templo pela frente, pela entrada principal, a gente vê que o modus operandi de Jesus, a forma como Jesus lidava era o quê? Era ser discreto. Jesus fazia o quê? Ele entrava pelas portas laterais do templo, sem chamar a atenção, porque Jesus não gosta de chamar a atenção. Quando você vê alguém que gosta muito de chamar a atenção, quando você vê alguém que gosta de aparecer muito, quando você vê alguém que gosta de brilhar muito, duvide se essa pessoa está andando muito com Jesus, porque Jesus não gostava de chamar atenção. Jesus era discreto. E Jesus entrava pela porta lateral. Ou seja, todos os dias o coxo estava na porta formosa para pegar uma esmola. E todos os dias que Jesus ia ao templo, ele entrava pela porta lateral. Eles não se encontravam. Eles não se cruzavam. Você pensa que aquele coxo nunca ouviu falar que Jesus fazia milagre? Todo mundo ouvia falar que Jesus fazia milagre. E se ele sabia que Jesus fazia milagre, e percebe que Jesus não entra no templo pela porta principal, qual seria a estratégia dele se ele quisesse um milagre? Era ficar na porta por onde Jesus iria. Quando Zaqueu quis ver Jesus, o que ele fez? Ele sobe numa figueira brava no caminho onde Jesus iria passar. Quando a mulher do fluxo de sangue quis encontrar Jesus, ela foi aonde estava Jesus na multidão e rompe a multidão para tocar na hora dos seus vestidos, aonde Jesus estava passando. Quem quer encontrar Jesus, vai aonde Jesus está e passa no caminho de Jesus. Mas aquele camarada, ele não queria um milagre. Ele queria dinheiro. Posso fazer uma pergunta? O que você quer em 2023? Meu Deus. Você quer continuar vivendo das esmolas, das migalhas que caem da mesa? Jesus está glória. Você quer continuar vivendo da esmola de um ou de outro? Ou você quer um milagre que muda e transforma? Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Se alguém chegasse lá e desse para uma nota de R$100, ele ia ali parado, ele ia pegar a nota lá e falar: opa, R$100. Ia ficar feliz ou não ia? Ia. Quando ele olhasse para o dinheiro, ia ficar feliz. Colocava o dinheiro no bolso, no chapéuzinho, na caixinha. Aí ele ia olhar para onde? Para os pés. Quando olhasse para os pés, coxo, ele ia ficar alegre ou triste? Triste. Porque o dinheiro que ele recebeu por 40 anos não foi capaz de colocá-lo de pé. As esmolas que ele recebeu por 40 anos fizeram com que ele comesse, que ele se alimentasse, não tinha morrido de fome, mas nunca mudaram a sua história. Sabe quem muda a história? É Jesus Cristo. Se você quiser viver o ano de 2023 recebendo esmola, vivendo de esmolas espirituais, de esmola de carinho, de esmola de atenção, de esmola de amor dos outros, de esmola de elogio, de esmolas psicológicas, se você quer viver de esmola, fica na porta dos ricos, fica na porta do Facebook, fica na porta do Twitter, fica nas fotos do Instagram, você vai receber um monte de likes de esmola, mas se você quer mudar de vida, fica no caminho aonde Jesus passa, porque Jesus pode, Ele quer e Ele vai mudar a sua história. Olha para o seu irmão e fala: você está entendendo? Está entendendo? O que você quer para 2023? Aleluia. Quer continuar vivendo de esmola? Meu Tem Deus. alguém que te ama tanto, que deu a vida para morrer por você na cruz do Calvário,
E você fica dependendo de esmola, de amizades falsas, na escola, na rua, de um elogio. Ai, fulano não me ligou hoje. Ai, nossa, mandei mensagem para minha amiga, ela não viu, ela não me respondeu. A sua amiga não te responde, mas Jeremias fala assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu chamo. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente passa no caminho de pessoas, as pessoas passam pela gente, não nos veem, não dão atenção, e a gente fica demandando migalhas de atenção, esmolas de atenção das pessoas. Para com isso, para de querer migalha de elogio, migalha de like, migalha de olhar, migalha de palavra, migalha de qualquer coisa. Você não foi chamado para viver de esmola. Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua história, quer mudar a tua história. Glória a Jesus. Quando aquele homem é curado, pastor Eduardo, a vida dele muda completamente. Ele não precisava mais de esmola de ninguém. Ele podia trabalhar, ele podia namorar, casar, dirigir, correr, fazer o que ele quisesse. Jesus não quer te ver dependendo de ninguém, irmãos. Pedro e João decidiram ir para o templo na hora não. Eles escolheram ir e foram e subiram. O paralítico talvez não pudesse escolher. Alguém colocava ele lá e ele ficava lá, do lado de fora, sem poder entrar. Jesus não quer te preparar do lado de fora do templo. Jesus quer você do lado de dentro. Glória a Deus, aleluia. Onde você pode glorificar. Glória a Deus. Do lado de fora, não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Tem gente que está dentro, mas está fora. Ele está dentro, mas não faz parte. Ele está dentro, mas não participa, mas não se inclui, mas não está. Ele está, mas não está. Jesus quer te ver do lado de dentro. Vem para dentro, irmãos. Revela. Você com certeza já passou por essa experiência. Está numa rodinha, as mães estão numa festa de casamento. Aí chega lá, tem uma mesa com um monte de pessoas que você não conhece. Aí você senta assim na mesa, fica lá, aí você dá um sorriso. Aí os assuntos não tem nada a ver com você. As pessoas conversam com coisas que você não sabe nem o que está acontecendo. Aí você dá um sorrisinho assim, aí pega um salgadinho, pronto. E fica olhando. Você está lá sentado, você está na mesa, mas você não faz parte. Para de querer fazer parte da onde Deus não te chamou para fazer parte. Para de querer ir para o barzinho, sentar lá, achando que você faz parte. Você não faz mais parte deste ambiente. Você não faz parte da igreja. Você não faz parte do carnaval. Você não faz parte desses do forró. Você não faz parte do pancadão. Você não faz parte, sabe de onde você faz parte? De Jerusalém, do templo, da casa de Deus. É aqui, é desse lugar que Jesus te chamou para fazer parte. Mas eu vim para a igreja, minha família não conversa mais comigo. Mas minha tia não me chama mais. Mas o outro me excluiu. Não tem problema, deixa eles lá. Vem se juntar a família aqui. E quando eles verem a diferença na tua vida, eles vão vir também e vão se juntar também. E a sua família de sangue vai fazer parte da família de Cristo também. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo. Seja Deus. Presta atenção. Se ele era coxo e não conseguia ficar de pé, então ou ele ficava sentado ou ele ficava deitado. Concorda comigo? Então ele estava ali na porta do templo, sentado ou deitado. Então ele estava aqui embaixo. Quando Pedro e João chegam perto dele, ele fala assim: olha para nós, para olhar para eles que estavam de pé. Quem estava embaixo tinha que olhar para cima.
Eita glória! tinha que levantar a... Cabeça. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te manda levantar Deus! a cabeça dessa noite. Olha para ele e fala assim: Deus vai usar pessoas Glória a Deus. para te fazer olhar para cima. Você só está olhando para o chão, só está olhando para baixo, só está olhando baixo, cabeça baixa, achando que é o pior, que é o menor, querendo ali fazer. Algumas pessoas, irmão, só conseguem olhar para baixo, só conseguem isso mesmo. Outros se fazem de vítima para chamar atenção. Espírito da verdade, Vai até biquinho, João. Hoje a gente estava vindo, aí no caminho, quase aqui perto da igreja, a gente viu uma senhora, que até uma senhora que a gente, quando a gente faz projeto social, e ela estava com um cachorrinho no colo, e a gente falou assim: a pessoa para ali no dirigente no farol, e alguns pegam uma criança, outros pegam um cachorrinho. Por quê? Porque chama atenção. E faz com que você fique com o coração mais ali, né? Ai, tadinho do cachorrinho, tadinho da criança. E aí ela, mais esperta, deve ser formada em marketing, assim, colocou um moletom no cachorro e um óculos de sol. Aí ela andando assim no farol com o moletom, todo mundo parado, queria conversar com ela, as pessoas dando esmola. Por quê? Porque ela fez aquilo para chamar a atenção. Chamou a atenção? Chamou? Conseguiu? Conseguiu o quê? Esmola. Era esse o objetivo dela? Era. Conseguiu? Conseguiu. É isso que você quer? Coloca um óculos de sol, um moletom, uma melancia na cabeça. Eita Deus. Faz cara de vítima, senhor. Posta foto no Instagram chorando. Vai todo mundo te perguntar: o que está acontecendo, fulana? O que está acontecendo com você? Viu aquela pessoa? Tá todo mundo assim, essa pessoa chega com aquela cara triste assim, né? Meu Deus! O que está acontecendo com você? Não quero falar. Você quer atenção? Você quer migalha de atenção? Faz isso, vai conseguir. Quer mudar de vida? Levanta a tua cabeça e olha para o alto. Glória a Deus. Jesus não nos chamou para ser vítima de nada nem de ninguém. Glória a Deus. Os seus problemas, os seus processos, conta para Ele e coloca a mão. Ergue agora a tua cabeça. Não fique triste. Só olha para o alto. Eleva os meus olhos para os, porque é de lá que vem o meu socorro vem do